Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Cá estou eu no terceiro vídeo da semana, gente. Sabe o que é 3 vídeos na semana? Eu estou muito orgulhosa do meu esforço, porque são 3 vídeos na semana. Eu fazia um a cada 3 meses. Então estamos indo muito bem, viu? Muito obrigada por quem tem acompanhado, por quem tem curtido, compartilhado. E aos pouquinhos a gente vai fazendo esse canal escalar, esse canal crescer. Pra quem não me conhece, eu sou Thamis Mori e fico aqui dando a minha visão de mundo e a minha posição política, dando meus pitacos aqui nas notícias que acontecem no Brasil, no mundo, e enfim. Aqui você vai ouvir de política, de teologia e você vai ouvir muita opinião pessoal, sim, tá bom? Eu decidi gravar esse vídeo porque eu estava fazendo janta na minha casa e eu gosto de fazer janta assistindo vídeos no YouTube aleatório dos temas que eu curto, e um deles é sobre política. E eu vi ali um vídeo do Jones Manuel subindo, falando a respeito do assassinato de Charlie Kirk, e aí ele misturou Kim Kataguiri, misturou Brasil, Arthur Duval e tal. Eu pensei, deixa eu assistir o que ele tá falando. E, nossa, eu fiquei surpresa demais, porque o Jones, ele tem uma habilidade de pegar dados e manipular dados para endossar o que ele quer dizer, que é incrível. E eu falei, não, eu preciso desmentir esses dados, eu preciso dizer a verdade a respeito desse vídeo. Então o vídeo de hoje, a temática de hoje é rebatendo Jones Manuel na opinião dele em relação a Charlie Kirk e toda essa discussão de violência que a morte de Charlie Kirk tem gerado, tá bom? Então eu vou reagir ao vídeo, confesso que eu não vou reagir ao vídeo todo, tá? Porque eu acho a retórica do Jones muito chata. Pessoal, eu não sei nem imitar ele, mas enfim. Pessoal, estou aqui novamente. E ele é muito repetitivo no que ele fala. Então, assim, o vídeo tem 30 minutos, mas ele poderia ter gravado em 10, passado a mesma informação. Então eu vou cortar algumas partes do vídeo e vou reagir àquelas partes que eu achei mais interessantes, tá bom? Mas eu vou botar o vídeo aqui na tela pra gente acompanhar junto. E eu deixo o link dele na descrição aqui desse vídeo, se vocês quiserem assistir o vídeo dele na íntegra. Vou deixar também todas as fontes que eu utilizei pra fazer essa pesquisa, pra rebater os dados dele. Vou deixar tudo aqui descritinho, tá bom? Certinho, bonitinho, do jeito que tem que ser. Combinado? Então vamos para o vídeo. Se você ainda não deu o seu like, então dê, por favor, me ajude. Se você não se inscreveu no canal, então se inscreva e compartilhe esse vídeo pra quem você acha que vai ser interessante esse conteúdo. Vamos lá. Vou passar um pouquinho, né, porque, enfim, como eu disse, ele é meio chatinho na retórica dele. E não é xenofobia não, viu? Ele fala que é xenofobia, principalmente o Arthur, que fica imitando ele, que eu particularmente acho o máximo. Não é xenofobia não, tá bom? Mas eu tenho o direito de curtir ou de não curtir, e no caso dele eu não curto. Não só no dele, em um monte. E tem muita gente que reclama aqui da minha voz, que reclama aqui do jeito que eu falo, das caras que eu faço, e tá tudo bem. A gente tem que ser livre pra expor as nossas opiniões e assistir quem a gente quer mesmo. Então eu vou pular para o minuto 2:42. E antes que fale, nossa, ela tá lendo, ela tá colando. Gente, é uma pesquisa, tá bom? Então tem aqui a minha colinha, sim. Minha letra não é das melhores, mas sim, eu tenho uma colinha e vou olhar pra essa colinha e eu não tenho problema nenhum de mostrar isso pra vocês. São pesquisas, são dados e eles não estão todos na minha cabeça. A Covid acabou com a minha memória. Mas vamos lá. Primeiro, o assassinato de Charles Kirk aconteceu nos Estados Unidos, ligado ao contexto dos Estados Unidos. Isso não tem relação com o Brasil. Não tem relação com a conjuntura brasileira, com o acontecimento político brasileiro. Por um lado, então, quiseram criar uma transposição mecânica entre o acontecimento dos Estados Unidos e o acontecimento brasileiro. E tentaram criar uma narrativa que é assim, o Charles Kirk morreu, e aqui no Brasil a direita pode morrer também, porque os comunistas têm um discurso violento. Aí, o Thiago Braga, que é um desonesto, um falsificador da história, inclusive, tem um vídeo aqui no canal, né, mostrando todas as falsificações do livro do Thiago Braga, o falsificador que fugiu ao debate, coloca aí na tela, Maxwell. O Thiago Braga, por exemplo, foi um desses que partiu nessa linha, né? Aí o Thiago Braga pega um vídeo do Mauriase, de 2014, no Congresso da CSP com Lutas, que o Mauriase tá lendo um poema do Bertolt Brecht, inclusive, que é contra os nazistas, e diz assim, o Mauriase tem um discurso violento, por isso o Charles Kirk morreu, e algumas pessoas podem morrer no Brasil. Mas o poema que o Mauriase leu foi em 2014. Quantas pessoas morreram no Brasil porque o Mauriase leu um poema do Bertolt Brecht em 2014? Enfim, nesse primeiro minuto, né, que eu coloquei aqui pra vocês, ele fica falando a respeito do Thiago Braga, da briguinha que ele tem com o Thiago Braga, enfim. Eu particularmente adoro o canal do Thiago Braga, Brasão de Armas, eu acho muito legal o conteúdo dele. Inclusive o livro dele é muito bom, recomendo a leitura e eu não tenho nada pra falar do Thiago Braga. Acho que inclusive ele poderia usar o canal dele pra bater mais nesses comunistinhas de internet. Então, discordo do Jones nessa parte, mas isso é uma opinião particular minha, né? E aí ele tem todo o direito de querer ou não querer o Thiago Braga na vida dele. Agora, é interessante que ele fala que o assassinato de Charlie Kirk não tem nada a ver com a realidade brasileira.
E quando a gente está falando de retórica de violência e tudo mais, de como esse discurso de taxar a direita como fascista, nazista e desumanizar a direita, que eu falei sobre isso em 2 vídeos atrás, eu recomendo que vocês voltem e assistam para quem está com dúvida nesse sentido, como tem relação sim, e tem muita relação. E eu vou provar para vocês nesse vídeo que tem relação. E aí a estrutura argumentativa do Jones nesse vídeo baseia-se todo numa ideia de que os Estados Unidos é uma realidade, o Brasil é outra, então não temos que ter como base o que acontece nos Estados Unidos. Engraçado, né, que no debate que eu tive com ele falou que os Estados Unidos é modelo ali de tributação e que a gente deveria copiar. Mas enfim, eu falei pra ele, decide, ou eles são amigos ou eles são inimigos. Vamos lá, voltando pro vídeo. Aí, esse mesmo sujeito pegou um vídeo meu de 2020, 2022, 2021, alguma coisa assim, em que eu faço uma crítica ao STF, que eu sustento todas as palavras, viu? E olha, discurso de ódio. Sim, o que é que tem a ver crítica ao STF com a morte de Charles Kirk nos Estados Unidos? Qual é a conexão? Qual é a lógica? Aí ele continua falando, né, que ele criticou o STF e que a crítica ao STF é discurso de ódio e tudo mais. Bom, olha como ele manipula a narrativa. Eu assisti os vídeos tanto do Arthur quanto do Brasão de Armas falando sobre isso. Não é que criticar o STF é um discurso de ódio. Ele falou que a gente tinha que bater no patrão, cuspir na cara do patrão, querer acordar todo dia e esfolar a cara dos ministros do STF. Então não foi uma crítica à instituição STF, não foi uma crítica à CLT, por exemplo, não foi. Ele estava dizendo que nós temos que odiar, ele usou essa palavra, nós temos que odiar essa classe, nós temos que estimular a guerra de classe. E sim, Jones, isso é discurso de ódio. Não tem nada a ver com criticar o STF, mas tem a ver com a promoção da violência. Mas vamos continuar. O pessoal do MBL foi fazer a mesma coisa. Inclusive o Tará de Kiev, que tá há meses me chamando pra debater, carente de atenção, tá dizendo agora que não vai debater comigo, não vai dialogar com a esquerda, porque a esquerda quer a morte da direita. Gente, Charles Kirk, ele era assim. Ele era assim, uma figura de extrema direita. Ele era, sim, uma figura que defendia a escravidão, defendia o regime de segregação racial de Jim Crow dos Estados Unidos, e defendia um discurso violento contra imigrantes, contra pessoas negras, LGBTs, latino, uma figura que inclusive defendia a cultura armamentista dos Estados Unidos e disse abertamente que morrer pessoas todos os anos por tiroteios, atentados e por aí vai é algo aceitável para manter a liberdade restrita de circulação de armas nos Estados Unidos. Charles Kirk era alguém que flertava abertamente com ideias nazistas e com ideias fascistas. Bom, ele disse também que o Charles Kirk apoia a escravidão, que o Charles Kirk é um fascista, que o Charlie... ele colocou um monte de fake news do Charlie Kirk, falando que o Charlie Kirk apoia que matem as pessoas e tudo mais. Engraçado que o Jones Manuel, toda vez que ele cita dados, ele coloca a fonte. Agora, nessas daí ele não colocou, né? Cadê, Jones? As partes do vídeo que Charlie Kirk tem esse discurso a favor da escravidão, endossando a escravidão. Cadê o discurso de Charlie Kirk violento e fascista? Porque você não publicou, né? Não publicou porque não tem. Charlie Kirk, sim, era um direitista que defendia, sim, as suas ideologias, as suas visões de mundo, que não tem nada a ver com o extremismo que você coloca aqui. E é exatamente esse ponto que não só o MBL, mas diversas frentes da direita, e eu sou uma delas, estamos atacando. Taxar o discurso de direita como fascista, para eles todo mundo que é de direita é fascista. Todo mundo que é de direita é nazista. Todo mundo que é de direita é racista. E isso desumaniza a pessoa por trás do discurso. É exatamente esse ponto que nós estamos atacando. E você está fazendo ele mais uma vez. Você só está endossando o argumento da direita. Você só está provando que a gente tem razão. Mas vamos lá, vamos continuar. Basta dizer, como já foi falado, que o Kirk, ele defendia o regime de segregação racial Jim Crow nos Estados Unidos, que foi a inspiração, inclusive, para a Alemanha nazista. Está muito bem explicado no livro que eu organizei, Colonialismo e Luta Anticolonial, Desafios da Revolução do Século XXI, lançado pela Boitempo Editorial. Coloca aí na tela, Maxwell. Gente, não leia esse livro, tá bom? Perca de tempo. Livro péssimo, mas enfim. Vou adiantar um pouquinho, porque aqui ele só fica derramando um monte de fake news do Charlie Kirk e não fala nada com nada. Então vamos adiantar o vídeo para as partes interessantes. Então você está dizendo isso, está legitimando a morte. Não, veja, o que eu acho, ou o que eu deixo de achar na morte dele, não muda o fato de que ele morreu. E ele morreu dentro do contexto dos Estados Unidos. Qual é o contexto dos Estados Unidos? É o país mais armado do mundo, em que é comum, na realidade estadunidense, violência armada. Simples e objetivamente. Simples e objetivamente. Vamos pegar aqui alguns dados. E aí, veja, o Thiago Braga, o Nicolas Ferreira, o Kim Kataguiri, o Renan Santos, o Tará de Kiev e todas essas figuras tentaram enquadrar a morte do Charles Kirk como assim, olha, tá vendo? A esquerda tá matando a direita. Não. A morte do Charles Kirk é algo típico da realidade estadunidense. O que é a realidade estadunidense? É tiroteio direto, é violência, é ataque em escola, é ataque em hospital, é ataque em comício, é ataque em universidade, é ataque contra candidato, contra presidente, é atentado, é arma de fogo pra todo canto. Engraçado, né? Ele falou que a realidade americana é tiroteio, é ataque em escola, é ataque em comício, é ataque pra todo canto e arma pra todo canto. Até parece que ele tá falando do Brasil, né, gente? Mas enfim, vamos lá.
Inclusive, o suspeito de matar o Charles Kirk não era militante, não era ativista, não era afiliado a nenhum partido, não votava, era uma figura política e um jovem de 22 anos que sabia manusear um rifle mouse, né, e que atirava muito bem, porque desde os 3, 4 anos de idade ele tinha contato com armas, né? Então algo típico da cultura estadunidense, da realidade estadunidense, que não tem nada a ver com o Brasil, nada a ver com o Brasil. Quem é o cara suspeito de matar Charlie Kirk? Que ele já disse que, enfim, não era ligado a partido político nenhum, que era um jovem de 22 anos, armamentista que sabia manusear muito bem um rifle. Vamos lá. Suspeito de matar o Charles Kirk é o Tyler Robinson. Tyler Robinson é um jovem branco, heterossexual, de família tradicional estadunidense. Mais uma fake news. Tá falando que ele era heterossexual, mas já foi provado que ele tinha um relacionamento com um transexual. Então, não, ele não era um heterossexual, tá bom, Jones? A gente tem que refinar a nossa pesquisa aí nesse sentido, tá bom? Vamos lá. O pai, inclusive, é vice-xerife do condado, se não me falha a memória. É um cara que não tem histórico de militância política, é um cara que era considerado um bom aluno, um cara que não era envolvido com movimento social nenhum, um cara que não era comunista, não era porra O nenhuma. próprio pai afirmou que nos últimos 2 anos ele já vinha se politizando e já vinha entrando mais nessa causa de esquerda, nessa causa da cultura woke e tudo mais, tá bom? Isso foi palavras do pai do assassino. No próprio Infomoney, que nem é um site de esquerda, diga-se de passagem, diz o seguinte, Maxwell tá colocando na tela. Uma das balas dizia, ei fascista, pegue, isso era o que dizia, disse o governador, acrescentando que a outra dizia, se você lê isso, você é gay, kkkk. Detalhe, ei fascista pegue é uma tradução de uma frase muito comum nos Estados Unidos, que eu não vou nem arriscar repetir ela aqui em inglês, porque o meu inglês é péssimo, mas eu estou trabalhando nisso, que é muito comum entre os xingamentos ali da esquerda para a direita, tá bom? Então não é uma frase aleatória não, ei fascista pegue. É uma frase bem contextualizada. Mas vamos lá. Então, a mídia burguesa, de sacanagem, uma das balas dizia assim, ei fascista, pega isso, e outra dizia, se você lê isso, você é gay, kkkk. O cara que não era politizado, o cara que não era militante, o cara que não era porra nenhuma, né? O cara que não era porra nenhuma e tal, e que deu tiro no Charles Kirk. E aí, nessa mesma matéria do Infomoney, diz o seguinte, várias fotos nas redes sociais mostram Robinson segurando armas durante a sua infância. É algo típico da cultura estadunidense, que é uma criança, ainda como criança, aprende a atirar, aprende a manusear pistola, escopeta, rifle e por aí vai. Então o cara chega com 22 anos com a precisão de um atirador de elite. Pergunta básica. Aqui no Brasil é comum uma pessoa com 22 anos ter capacidade de dar um tiro com aquela precisão e habilidade de um atirador de elite de nível médio? Pergunta básica. Aqui no Brasil é comum uma pessoa de 22 anos dar um tiro com aquela precisão? Não, não é comum não. Uma pessoa de 22 anos dar um tiro com aquela precisão. Mas nas comunidades por aí é bem comum você ver jovem aí de 16, 17 anos com um fuzil dando tiro pro alto, né? É por isso que a gente tem tantos casos de bala perdida, por exemplo. Por isso que a gente tem tantos casos nas comunidades de armamento na mão de menores de idade. Então, realmente, não é comum eles atirarem com tanta precisão, não, aqui no Brasil, mas é bem comum isso rodar livremente na mão de adolescente, principalmente quando a gente está falando de comunidades. Principalmente quando a gente está falando do crime organizado. Minha gente, aviãozinho hoje em dia é porta-fuzil, viu? Mas, enfim, vamos continuar. É comum no Brasil? Não. Isso é comum nos Estados Unidos, né? Por causa da realidade estadunidense, do liberou geral de armas, de uma cultura armamentista muito forte, porque a economia imperialista dos Estados Unidos depende do complexo industrial militar. Então, mercado consumidor gigantesco de armas internamente e a demanda, inclusive, de armas para alimentar o próprio aparato bélico dos Estados Unidos e o próprio fornecimento de armas, né, para diversos países do mundo é parte fundamental da economia dos Estados Unidos. Então, é engraçado. Pegaram um fato que é típico da realidade estadunidense, que é assassinatos, tiroteio, massacre político. Enfim, ele fica aqui falando que é típico da realidade estadunidense, assassinato, tiroteio, blá 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 blá. É típico da realidade estadunidense e do Brasil também, tá? O brasileiro não fica muito atrás, não. Apesar dos Estados Unidos, a gente vai falar isso mais pra frente, ter muito mais armas em circulação, o Brasil mata muito mais, né? Então, a gente precisa analisar essas informações com mais cautela. Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, porque aqui ele só fica falando do Charlie Kirk e do cara que matou, enfim, fica nessa briguinha tentando mostrar que o que aconteceu lá não tem nada a ver com o que acontece aqui. Jones Manuel, lembrei de uma discussão que nós tivemos. Cosmovisão. Você não aprendeu ainda o que é cosmovisão, Jones? Quando o Kim Kataguiri, quando o cara do Brasão de Armas, quando o pessoal da direita fala sobre essa ideia fomentada pela esquerda radical de desumanização no discurso, a gente tá falando de cosmovisão, cara. Bom, se você não sabe o que é cosmovisão, volta aí nos vídeos anteriores que eu já expliquei, tá bom? Não vou ter essa discussão novamente, mas vamos lá pro 11 e pouquinho, que é onde eu quero falar. Porque uma das coisas mais características do liberal e da extrema-direita no Brasil é que ele louva os Estados Unidos, mas não conhece a história da desgraça daquele país, né? Presta atenção aqui, vamos lá. Ele começa abrindo esse segundo bloco de dados falando que a gente louva os Estados Unidos, mas não tem noção, não reconhece a desgraça que é lá. E aí é nesse ponto que me fez sentir vontade de gravar esse vídeo, porque ele começa com uma série de dados completamente tirados de contexto, aleatórios. Coloco o print aqui pra mostrar que
é de fonte segura, mas um dado de fonte segura tirado de contexto é a mesma coisa que uma fake news. Ela tem o mesmo efeito de uma fake news. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Então vamos lá, ele começa assim. 4 dos 45 presidentes americanos em exercício foram assassinados. Abraham Lincoln, século XIX, em 1865, James A. Garfield, em 1881, William McKinley, em 1901, e John Fitzgerald Kennedy, na verdade, em 1963. Além de Trump, você teve mais outras 2 tentativas de assassinato, né? Ronald Reagan, enquanto estava no cargo, em 1981, e o ex-presidente Theodore Roosevelt, em 1912. Então, perfeito. Esse primeiro ponto, ele fala sobre vários presidentes, né, dos Estados Unidos, por exemplo, 4 deles foram assassinados, e aí ele fala que se a gente for contar também da violência política, de pessoas que estavam ali pleiteando, que estavam ali na disputa eleitoral, isso dá um total de 20. Enfim, é um número alarmante, não é legal a gente ver que, poxa, candidatos e presidentes têm sofrido atentados dentro dos Estados Unidos. O que não difere muito do Brasil, né? Essa cultura chegou no Brasil. A gente vê aí, por exemplo, pela facada no Bolsonaro, pelas ameaças que Nicolas vem recebendo. Mas, enfim, é um dado legítimo, é um dado certo. Nesse ponto aqui, Jones analisou certo. Mas qual é o pulo do gato que ele usa? E é nesse sentido que a gente tem que ter cuidado. Ele pega uma informação certa para abrir o bloco e aí ele começa a jogar um monte de informação fora de contexto errada. Entende? Para endossar a ideia de que os Estados Unidos é violento e que a gente deve rechaçar tudo dos Estados Unidos, e todo mundo que tá falando dos Estados Unidos usando o nome dele junto é fascista, é mentiroso, é desonesto e ele vai processar. Entendeu? Basicamente esse é o resultado do vídeo dele. Mas vamos lá. Então, que eu selecionei números que vão de 2015 até agora. Vamos lá, presta atenção aqui. Matéria de 2015 da BBC em português diz o seguinte. O título da matéria é chamativo. Em 10 anos, Estados Unidos tem mais mortos em massacres do que em ataques terroristas. Segundo dados do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do Conselho de Relações Exteriores, o país, Estados Unidos, teve 130 mil pessoas mortas em incidentes envolvendo armas de fogo entre 2001 e 2011. No mesmo período, houve 3 mil mortes relacionadas a atos terroristas, sendo 2.689 pelos atentados de 11 de setembro. O primeiro número é 40 vezes maior que o segundo. Vamos lá, ele falou que entre 2001 e 2011, ele falou que os Estados Unidos ele tem mais mortos por arma de fogo do que por atentado terrorista, né? E aí ele coloca um número aqui. O país teve 130 mil pessoas mortas em incidentes envolvendo armas de fogo. Lembrando que tá contando incidentes, tá bom? Nem todos são crimes planejados ou violentos. São incidentes. Então tem mais morte do que, por exemplo, o terrorista, que teve 2.689 mortes por ataque terrorista. Aí eu te pergunto, quantas mortes entre 2001 e 2011 nós tivemos no Brasil pelo crime organizado? E sim, eu categorizo o crime organizado como um movimento terrorista. É uma pena que o Brasil não reconheceu isso, mas é um movimento terrorista. Quantas mortes? Eu fiz essa pesquisa e nós tivemos entre 550 e 560 mil mortes. Eu tô falando de um número 3, 4 vezes maior do que o dos Estados Unidos. E de um país que, teoricamente, tem 8 vezes, 10 vezes menos armas circulando. Pois é, de novo, a gente pega um dado real e coloca num comparativo aleatório para fortalecer a nossa ideia. O Brasil, no seu crime organizado, mata muito mais do que os Estados Unidos. Muito mais. Vamos continuar. Então, nos Estados Unidos, se coloca como vítimas do terrorismo, que moveu uma guerra ao terror, que matou mais de 4 milhões de pessoas, né? Você teve 40 vezes mais pessoas mortas por arma de fogo de 2001 até 2011 do que pessoas mortas pelo terrorismo. Então, a realidade dos Estados Unidos é isso. É morte, 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 onipresente por armas de fogo. A realidade dos Estados Unidos é morte, 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 morte por arma de fogo. Imagina se a gente colocar isso em proporção ao Brasil. É morte, 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 pelo crime organizado. Que mata com arma de fogo. Mas enfim, vamos pro minuto 14, que é a outra vez que ele bota dados. Em 1982, 114 massacres com uso de armas de fogo ocorreram nos Estados Unidos. Locais de trabalho, escolas e igrejas se acostumaram a testemunhar massacres que, na última década, cresceram em números. Segundo o levantamento realizado pelo Monte Jones, que exclui assaltos e confrontos entre gangues e só considera ataques em lugares públicos com 4 ou mais vítimas, entre 2010 e 2019 ocorreram 63 ataques a tiros nos Estados Unidos, mais que o triplo da década anterior. 29 episódios que geraram 171 mortes no local. Então veja, na matéria de 2019 fala que o número ele desconsidera a violência de gangues, desconsidera a briga de trânsito, só faz um levantamento de ataques a locais públicos que geraram 4 ou mais vítimas, né? Por isso, inclusive, que esse número é muito pequeno. Porque se você considerar ataques que só geraram uma vítima também, o número sobe bastante. Matéria de 2019. Antes dele avançar, vamos lá. Ele falou que cresceu, né,
essa ideia de massacres e tudo mais. E realmente, de novo, não é um dado mentiroso. Realmente cresceu. Mas sabe o que cresceu também nesse período? A cultura woke. Sabe o que cresceu nesse período? A extrema esquerda nos Estados Unidos. E já é provado que a grande maioria desses ataques são feitos por jovens influenciados pela ideologia da extrema esquerda. Aí me fala, a culpa é de quem? Desse crescimento todo, Jones Manuel. A culpa é de quem? Vamos continuar. 2022, né? A revista Exame diz o seguinte: os Estados Unidos, e aí Maxwell vai colocando na tela as matérias que eu tô citando, isso, por favor. Os Estados Unidos tiveram mais de 308 tiroteios em massa registrados em 2022, segundo dados da organização Gun Violence Archive, que mapeia os casos. A taxa de homicídios com armas nos Estados Unidos é 25 vezes maior do que a de qualquer outro país de renda alta, segundo dados coletados em bases públicas e estudos organizados pela Gun Policy ONG, projeto da Escola de Saúde Pública de Sydney, na Austrália. Veja, Estados Unidos em Vamos lá, ele falou então que os Estados Unidos teve mais de 300 tiroteios. Eu fiz uma pesquisa aqui, Nick, coloca na tela minha pesquisa. Ele tem o Maxwell, eu tenho o Nick. Nick, coloca na tela minha pesquisa. Eu achei essa matéria aqui, que só no Rio de Janeiro, em 2023, só no Rio de Janeiro, ele colocou que teve 300 homicídios, 300 tiroteios, né, ataques ali de bala nos Estados Unidos. Eu tô colocando só no Rio de Janeiro. Foram registrados 294 tiroteios em 2023. Em 2022 foram 288. Só no Rio de Janeiro. Aí eu te pergunto, qual é o país mais violento? Estados Unidos ou Brasil? E eu não tô querendo denegrir, nem posso usar essa palavra mais, né? Mas eu não tô querendo difamar a imagem do meu país. Muito pelo contrário, eu acredito no Brasil e é por isso que me envolvo na política. Mas a gente precisa encarar a realidade como ela é. E interpretar os dados como eles são. Porque não adianta nada ter dados se eles não forem bem interpretados. Então, quando a gente está usando dados a nível de comparação, a gente precisa fazer a comparação completa. E ele continua com essa ideinha aí, quando ele fala da taxa de homicídios por habitantes. Um país que tem um índice de violência 25 vezes maior do que a maioria dos países de renda alta. O que é que isso significa? Você pega países como Alemanha, França, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Dinamarca e por aí vai. A característica desses países é ter uma taxa de homicídios baixa, uma taxa de violência baixa. É bem possível que num país como a Dinamarca, ou a França, ou a Noruega, ou a Coreia do Sul, a pessoa nasça, cresça e morra sem ver, por exemplo, um homicídio, né? Isso é provável estatisticamente falando. Parece que o Jones Manuel está construindo toda a argumentação que a gente precisa para aprovar a liberação de armas no Brasil. Porque não é possível, gente. Enfim, ele falou que os países mais envolvidos têm uma taxa de homicídio menor. Isso é óbvio. Por quê? Porque os países mais envolvidos têm mais investimento em educação. E a educação salva vidas. O que é contrário à realidade brasileira que a gente está vivendo. Mas eu peguei aqui uns dados, eu vou pôr na tela para vocês acompanharem comigo. A cada 100 mil habitantes no Brasil, 22,3% morrem de homicídios. A cada 100 mil, 22,3% tem a chance de morrer por homicídio. Nos Estados Unidos é 6,9%. No Canadá, 2,0%. No Reino Unido, 1,2%. Na Alemanha, 0,9%. No Japão, então, quase não existe, é 0,2%. 0,2%. Aí ele tá comparando os Estados Unidos, colocando a cultura armamentista dos Estados Unidos como um grande problema, quando que no Brasil a gente tem 3 vezes mais chance de morrer com homicídio do que nos Estados Unidos. Ele tá quase fechando esse vídeo falando: brasileiros, vamos lutar para a liberação do porte de arma. Porque toda a argumentação dele, cara, endossa a nossa visão. Endossa a nossa visão. Eu, sinceramente, já vi o Jones melhor na sua construção argumentativa, viu? E agora eu vou pular lá pro minuto 17, porque ele fica aqui falando disso. Vamos lá. Né? Isso é provável estatisticamente falando. Os Estados Unidos, mesmo sendo um país de renda alta, ele tem 25 vezes mais homicídios do que a média dos países de renda alta. 25 vezes mais chance de alguém morrer de maneira violenta por arma de fogo do que os demais países da OCDE. Vocês entenderam? Isso que é o contexto e a realidade dos Estados Unidos. Aí vamos continuar. Agora a gente vai para uma matéria de 2023, jornal O Globo. Só mídia que não é de esquerda, né? Vamos lá, em 2023 a matéria diz o seguinte: os números são mais altos dos últimos 10 anos e representam um aumento de 200% considerando o mesmo recorde temporal na série histórica, ou seja, os números de ataques a tiro.
As mortes por armas de fogo são consideradas uma epidemia nos Estados Unidos, que lidera o ranking global de posse de armamento por civis. O país tem mais armas do que pessoas. 1 a cada 3 adultos possui pelo menos uma arma e quase 1 a cada 2 vive em uma casa onde existe uma arma. E aí mais abaixo a matéria diz: a consequência desta proliferação é o índice de mortes por armas de fogo mais alto que outros países desenvolvidos. Em 2019, foram registradas 37 mil vítimas feitas por armas de fogo nos Estados Unidos. Abaixo apenas do Brasil, 49,4 mil vítimas, e bem distante da França, 2 mil vítimas. Sabe o que é interessante? Que a própria matéria que ele leu já cita o Brasil como 49 mil vítimas. 49 mil vítimas. Nos Estados Unidos, 1 a cada 3 pessoas tem arma de fogo. Na sua grande maioria, dentro da casa, tem arma de fogo. No Brasil, esse número é infinitamente menor. É infinitamente menor. E é quase o dobro o número de homicídios no Brasil. Eu não tô entendendo aonde o Jones quer chegar com essa argumentação. Ele basicamente está falando que o país que tem a liberação do porte de arma é mais seguro que o país que não tem. E por quê? Porque hoje a grande maioria das armas que estão aí postas à população tá posta de forma inadequada, tá na mão do crime organizado, tá na mão do traficante, entende? Ele tá endossando o argumento que a gente usa armamentista. Mas enfim, vamos continuar. Vou colocar aqui as matérias na tela e vou colocar os links também na descrição, só pra vocês entrarem lá e verem que o que eu tô falando é a verdade. Aí ele continua aqui falando que a direita é cínica e hipócrita, falando aqui que o Nicolas Ferreira zombou da morte de Marielle Franco, que o MBL, enfim, é cínico e hipócrita também. Eu nem vou entrar nessa discussão dele aqui, porque não tem nada a ver. É problema dele com o MBL, problema dele com o Nicolas, eles que se mordam e que se engulam. Agora, cara, quanta fake news. Jones, você me surpreendeu. Eu já te vi manejar dados de forma muito excelente. O que tá acontecendo contigo, cara? Tudo isso pra ter razão? Vale tudo pra ter razão? Até manipular os dados dessa forma? Que fique claro que o único hipócrita e falso aqui tá sendo você. Que tá manipulando as informações pra endossar a sua ideia. Volto a repetir. O que aconteceu com Charlie Kirk é só mais uma expressão da ideia da desumanização do discurso da direita. Charlie Kirk não foi assassinado porque ele não era bonito, Charlie Kirk não foi assassinado porque ele era branco, Charlie Kirk não foi assassinado porque ele era homem, Charlie Kirk foi assassinado porque ele era um cristão de direita, um debatedor de direita. O que matou Charlie Kirk foi a guerra política, foi a guerra ideológica. Que sim, nós vivemos esse contexto no Brasil e creio que vai piorar ainda mais ano que vem porque é ano de eleição. Você que já colocou, né? Não sei se o PCBR vai deixar eu sair candidato a presidente ou a deputado federal. O PCBR nem partido é, vamos começar por aí. Ele diz que é partido, mas eles não estão nem organizados nem reconhecidos como partido. Agora, se num ano antes você já fomenta essa guerra ideológica, imagina na corrida eleitoral, Jones Manuel. Então é desonesto intelectualmente dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É desonesto intelectualmente dizer que não é válida essa comparação. Porque Charlie Kirk não foi morto porque tinha arma na casa do cara. O cara decidiu brincar com uma arma e, ops, acertei Charlie Kirk sem querer. Charlie Kirk foi morto por ideologia. E quantos mais, já falei isso em vídeos anteriores, quantos mais precisaram morrer pra gente entender que há limite entre o discurso ideológico e o discurso violento. Aí você fala, eles chamam eu de fascista, chamam eu de radical, chamam eu de ista, e não provam. Cara, você defendeu abertamente uma tomada violenta, armada, no Flow Podcast. Abertamente. Você mesmo já deixa claro essas provas. Já deixa claro esse discurso. É só você ler, por exemplo, o plano de governo do partido que você diz fazer parte. Já deixa claro. Então, sim, desumanizar o discurso, desumanizar a direita, taxando a direita de nazista, taxando a direita de fascista, é promover a violência. É promover a violência política, a perseguição política, a violência ideológica. E você está sendo desonesto intelectualmente em negar isso.
Tudo pelo like, tudo pela razão. Cara, eu esperava mais de você, Jones Manuel. Sinceramente, eu esperava mais de você. Olha, me decepcionou. Me decepcionou na forma que maneja os dados e me decepcionou na forma que maneja as informações. Já me disseram, né? Não sei por que você se decepcionou com o Jones Manuel, porque esse cara não presta, enfim. Não tô aqui pra dizer se você presta ou não, mas esse seu vídeo não presta. Esse seu vídeo não presta mesmo. Nem pra nível de informação ou de pesquisa. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Que a gente possa ficar atento aos dados que chegam até nós, que a gente possa questionar essas comparações que chegam até nós, que a gente possa pesquisar o que chega até nós, para não sermos influenciados por gente como essa, que manipula dados em prol de uma ideologia. É por isso que nossa juventude, e aí eu digo juventude brasileira, tá cada vez mais radicalizada. Cada vez mais radicalizada. Porque a gente cada vez mais estamos emburrecendo por falta de pesquisa. Acho necessário fazer esse vídeo. Tem gente me perguntando a minha opinião sobre a PEC que foi assinada agora, enfim, para proteger os deputados e tudo mais. Eu vou dar minha opinião, mas eu vou dar minha opinião depois de ler a PEC. Eu não gosto de dar minha opinião baseada só no que eu assisti de corte de Instagram, de corte de TikTok. Eu ainda não tive tempo de sentar e ler a PEC, porque eu estava preparando a pesquisa desse vídeo hoje. Então, mais tarde eu vou sentar, vou ler a PEC, e aí talvez amanhã, se eu conseguir, ou semana que vem, eu trago essa minha visão pra vocês, tá bom? Curte esse vídeo, compartilha, comenta aqui se você gosta do Jones Manuel, fala Jones Manuel, te amo. Se você não gosta, fala Jones Manuel, você... Enfim, deixa aí a sua imaginação fluir e eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.